E agora, para vocês, uma mensagem de restauração, do pastor Diego Souza, da comunidade cristã Hadashi. Atos 16, 19. Paulo e Silas açoitados e presos. Antes de Paulo e Silas serem açoitados e presos, eles estavam indo para um determinado lugar e saiu ao encontro deles uma jovem possessa. E essa jovem, ela tinha um espírito adivinhador. E aquela jovem adivinhadora, ela era como se fosse uma empregada. Ela era usada por alguns homens para obter lucro através daquelas adivinhações, né? E ela dava grande lucro aos seus senhores. E o que aconteceu quando aquela jovem se direciona a Paulo e a quem estava ali junto com ele, né? Clamaram, ela chega e diz a ele assim: verdadeiramente, né? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E toda vez que Paulo e Silas passava perto daquela mulher, ela vinha com esse papo: verdadeiramente esses homens são servos do Deus Altíssimo. E a palavra de Deus diz no versículo 18, se você ler um pouquinho antes, que isso aconteceu por muitos dias. A mulher não podia ver Paulo e Silas, que ela dizia: verdadeiramente estes homens são servos do Deus Altíssimo. Até que chegou um momento que Paulo falou: meu, esse negócio está irritando já, cara. Tem capeta aí, mano. Não é possível. Quando ele ouviu a primeira, tudo bem, né? Amém, amém, Jesus. Ele ouviu a segunda, já começou a incomodar. Passou perto da mulher de novo, acho que ele já olhou para Silas e falou: ó, lá vem a doida de novo. Vamos se esconder, vamos esconder. Lá vem, ixi, verdadeiramente esses homens são servos do Deus Altíssimo. Aí já, não é possível, vamos sumir daqui. E aí eles, e por muitos dias, a Bíblia não fala quantos dias, então vamos estender mais uma vez, vamos a quarta vez. E lá vem Paulo e Silas de novo, pregando a palavra, cansados. E aí eu imagino um dia que Paulo e Silas já estavam bem cansados já, aquele dia de pregou, sofrendo perseguição. Lá vem a mulher doida. Acho que ele olhou para Silas e falou: meu, hoje eu pego esse capeta. Hoje esse capiroto não escapa. Lá vem a mulher. Verdadeiramente esses... Acho que Paulo não deixou ela nem terminar a frase. Ele diz: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Acabou. Quietou. Espírito bajulador. Era um espírito enganador que estava atuando na vida daquela menina e queria enganar os apóstolos. E muitas vezes o diabo, ele nos coloca, ou ele quer nos colocar em prisões, porque nós somos inimigos da mentira. Hoje é o 5º dia da campanha. E esta mensagem, não estou com o esboço, mas o título dela veio agora aqui do céu: inimigos da mentira. E por serem inimigos da mentira, Paulo e Silas foram lançados na prisão. Vamos ver o que acontece, o que sucede. O que acontece então? Essa menina, ela fica livre, liberta. Mas a gente precisa voltar um pouquinho atrás e perceber que essa garota, ela era uma fonte de renda, uma fonte de lucro. Haviam pessoas que ganhavam dinheiro através da adivinhação dela. E imagine qual foi a reação dela quando os inimigos da mentira entraram em ação e mandaram aquele demônio embora. Imagina. Diz uma coisa: essa moça estava falando mentira ao dizer isso? Ela estava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela estava falando mentira?
Não, ela não estava falando mentira. Mas então qual era a cilada do diabo para a vida de Paulo e Silas? Ser tentados no ego, ser tentados na vaidade, no orgulho. Então muitas vezes o diabo, com espíritos bajuladores, ele vem de repente através dessa forma para nos envaidecer, para que a vaidade tome conta. E não era este o objetivo de Paulo e Silas. É muito bom ser elogiado, não é? É gostoso. Só que aquele elogio já estava começando a incomodar. Porque não era um elogio que vinha da parte de Deus. Era um elogio que na verdade era uma cilada. E o diabo, ele é campeão para armar ciladas. E o objetivo do diabo justamente era frear a obra que Deus tinha através desses apóstolos. E o objetivo do diabo contra a tua vida é frear os propósitos que Deus tem para ti. Então, de repente, até mesmo em um elogio sucessivo, o diabo arma ciladas. Pastor, você está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que existem determinadas situações que você pensa que é bênção, mas se Deus não abrir os teus olhos, você vai ver que é uma cilada. Preste atenção nessa palavra. Então o que acontece? Paulo não caiu nessa cilada, mas o diabo, de alguma forma, tentou se levantar para frear a obra. Nós estamos no 5º dia da campanha, derrubando muralhas. Eu não sei quantos dias Paulo ouviu aquela mulher elogiando ele. Hoje é o 5º, quem sabe foram 5 dias, não sei. Será que você tem resistido às afrontas? Não é fácil a gente se prostrar numa campanha, vir buscar a presença de Deus, são certas coisas que acontecem. E o objetivo do diabo é fazer com que quando você se deparar com as muralhas, você freie, você pare. De repente, ao tentar Paulo e Silas, era observar eles da seguinte forma: nossa, o que o diabo queria jogar dentro do coração desses apóstolos? Puxa vida, vocês são servos do Deus Altíssimo, vocês poderiam estar numa situação melhor. Esse Deus é poderoso. Por que vocês estão sendo perseguidos? Por que vocês estão sendo apedrejados? Qual o propósito disso? Nossa, mas vocês são poderosos, vocês fizeram coisas extraordinárias. Por que está acontecendo isso com vocês? Então, a primeira seta ele lança, mas o objetivo é esse, o orgulho. E ali o que acontece? Esses homens no versículo 19, vendo os seus senhores que se lhes fizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E o que aconteceu, irmãos? Paulo e Silas apanharam, foram açoitados, né? No versículo 22 diz que levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. O pai das prisões é Satanás, e ele tem uma prisão que ele quer jogar cada um de vocês aqui. Eu lembro daquele daquela peça que vocês ficaram brincando com ela durante muito tempo, Jardim do Inimigo, que ele fala bastante sobre o salário do pecado e a morte, e que o diabo está louco para depositar o teu salário. E ele diz que no dia que você morrer, no dia que tudo se findar, ele estará lá, ele entregará flores. O diabo é louco, o negócio dele é esse: matar, roubar, destruir, prender. Ele só sabe conjugar esses verbos. Mas ainda bem que a gente tem um Deus que veio para nos dar vida e vida plena, vida em abundância. E é isso que nós queremos dele, é isso que nós estamos aqui para buscar dele. Então, o que o diabo fez? Primeira tentativa, tentou no orgulho.
Então, segunda falou, agora eles vão apanhar. Quero ver então se eles vão continuar essa obra. Em nenhum momento eles negaram Jesus. Mesmo apanhando, não murmuraram. Continuaram. Terceira estratégia do diabo. Tentamos eles, não deu? Batemos neles, não deu? Vamos prender esses camaradas. E aí, meu querido, talvez você esteja na mesma situação que Paulo e Silas estavam. E de repente a tua situação pode até ser uma situação parecida com essa, né? Arrumaram um determinado negócio para você, né? E no começo o negócio estava bom, né? Nós vamos fazer muito dinheiro, vamos entrar nessa sociedade. E aí ele entrou a língua que lisonjeia, a língua falsa, a língua mentirosa. Não, pode deixar, eu vou colocar você lá nesse emprego, vou arrumar para você. De repente entrou a inveja no coração, e aquele que te abençoou começa a te perseguir. Ou então você estava lá no seu serviço, estavam te elogiando, nossa, mas como você trabalha bem, hein? E só esperou a primeira oportunidade para puxar o teu tapete. A língua lisonjeira, a língua que elogia, que fala, nossa, mas você é um excelente funcionário, hein? Na primeira falha tua, escancara o teu erro. Esse elogio de Satanás eu não quero. E o diabo tem pegado a muitos, principalmente músicos. Nossa, mas você toca na igreja? Puxa, mas você poderia tocar num barzinho, você é um excelente músico. Você poderia ganhar dinheiro na noite. Você poderia, olha lá, acabou de falar aqui, eu ouço isso dentro de casa. Deus falando, então você poderia fazer dessa forma, você poderia estar aqui, fazer aquilo outro. Me desculpe, mas esse elogio eu não quero. Esse elogio não é isso que Deus tem para mim. E aí o que acontece? Você não aceita isso. Você não aceita os pratos. Deus não vai te abençoar. Deus não vai fazer você quebrar muralhas aceitando pratos. Não é de forma ilícita. É na forma que Ele tem. Parece que de repente a forma ilícita é mais fácil, né? Seja aprovado. Seja aprovado. E aí você vai começar a apanhar. Talvez você já passou por esses estágios. E aí você é malhado. Chegou a prova financeira. Porque você não abriu mão dos seus princípios. Quantas vezes nós passamos provas porque não abrimos mão dos nossos princípios? Paulo e Silas não abriram mão dos princípios deles. E o resultado? Açoite. E o resultado? Prisão. Quantas vezes, por não abrir mão da nossa fé, nós somos açoitados, mas é ali que nós somos provados. E ali eles vão para a prisão. E a palavra de Deus diz, no versículo de número 23, e depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Então, irmãos, o carcereiro recebeu, acho que a seguinte ordem: olha, se tratam de presos de altíssima periculosidade, fica de olho nesses caras. Eu imagino a pressão que o carcereiro recebeu sobre a ordem que ele tinha. Olha, fica de olho, se esses caras fugirem, você já sabe, você vai morrer. Olha, se acontecer alguma coisa, a culpa é sua. Imagine o peso que estava. A palavra de Deus diz que ele devia ser guardado com segurança. E lá estão os servos de Deus, que não abriram mão dos seus princípios, que não murmuraram, que estavam cheios da unção, inclusive. Quer quebrar prisão? Quer quebrar muralha? Não abra mão dos teus princípios. Não murmure. São as lições de Deus para a nossa vida nessa noite. E a terceira lição, louve. Eles poderiam, imagina, hein, gente? Acabou de tomar uma sova, estão sofrendo perseguição, o corpo todo moído. Eles poderiam ficar encolhidinhos lá, falar: quer saber? Nós vamos nos recolher a nossa insignificância.
e vamos dormir nesta prisão. Deus nos abandonou. Ah, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? E agora, quem poderá me defender? Eles poderiam ficar lamentando. Jesus, a gente prega a tua palavra, a gente vai para um culto quarta, sábado. Oh Jesus, eu estou no quinto dia da campanha e essa prova está apertando. Eu achei que eu ia receber a bênção, era logo no primeiro dia. Jesus, eu não aguento mais. Eles poderiam lá na prisão começar a murmurar, reclamar. Ai, está doendo. E aí, Silas, como você está? Está doendo as costas. O outro, ai, eu estou com dor na cabeça. Ai, a minha perna. Não, eles começaram a orar e cantar. Começaram a louvar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar. E começava a orar, aleluia, oh Jesus maravilhoso. E eu acredito que já começou a entrar no mistério ali na cadeia, e todo mundo já começou a olhar. O que está acontecendo com esses caras aí, meu? Aleluia. Irmão, a adoração, a oração, você não sabe, produziu um terremoto. Versículo 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aqueles presos que estavam presos aos troncos, com altíssima periculosidade, segurança máxima, estão prontos para fugir, estão liberados. Porque aquele que quebra cadeias e prisões ouviu a oração, o clamor, o louvor dos seus filhos. E este Deus que quebra cadeias e prisões, por coincidência, é o Deus que criou os céus e a terra. O mesmo que quebra cadeias e prisões é o que criou, é o que comanda as placas tectônicas. Então o que ele fez? Ele sacudiu aquele lugar, quebrou cadeia, quebrou prisão. E eu tenho uma notícia boa para te dar. O mesmo Deus que quebra cadeias e prisões, que criou os céus e da terra, Ele está aqui neste lugar. Ele ouve a tua voz e o teu clamor, e Ele está prestes a te abençoar. Persevere, persevere. É o mesmo, é o mesmo. É o mesmo que dá ordem à morte, ao inferno, às enfermidades, que quebra cadeias. É o mesmo. É o mesmo que criou o sol, a terra. É o mesmo que comanda o universo. É o mesmo que criou os anjos. É o mesmo. Naquele momento, aquele carcereiro desperta do sono. O que está acontecendo? O que foi isso? E na hora que o carcereiro que estava sobre aquela sentença, ei, irmão, no meio dessa prova Deus vai te usar. Você não está percebendo, né? Que antes de derrubar a muralha você tem que ganhar alguém para Jesus. A palavra de Deus diz: atrairei e levarei ao deserto, e lá falarei contigo. Há momentos que é necessário passar pelo deserto, porque nós somos discípulos. O Senhor simplesmente não quer só nos abençoar, Ele quer que nós sejamos seus discípulos. E ser discípulo tem propósito, querido. E o propósito, Jesus está preocupado hoje com o quê? Almas. Olha só aquela determinada situação, açoitados, presos, e mal sabiam eles que lá na prisão tinha uma alma que ia ser salva. E tem determinadas situações que você não entende, né? E Deus coloca o sedento do teu lado. E Deus coloca aquele que está mais preso do que você. O carcereiro estava mais preso do que eles, porque o carcereiro estava em prisões espirituais. Eles não, eles estavam sobre uma prisão material. Na verdade eles estavam mais livres do que todos.
Quem que numa cadeia vai orar, acabou de apanhar, acabou de ser humilhado em praça pública, quem em sã consciência dentro de uma prisão começa a orar e cantar, irmão? Só sendo livre, só sendo verdadeiramente livre, só vivendo o que a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só quem é livre de alma e espírito. O corpo deles poderia estar preso ali, mas a alma e o espírito, estava ligado no trono, estava ligado no altar. Então de repente, a tua prisão pode ser uma prisão espiritual, igual a prisão que o carcereiro estava. Na hora que o carcereiro que estava sobre aquela sentença vê aquilo, irmão, oh meu Deus, o homem quase teve um troço. O homem ia se matar. O homem ia se matar, pensando que os presos tivessem fugido. E aí Paulo, atento à situação, olha e diz: filho, ei, faz isso não. Está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. Aí o carcereiro, no versículo 29, tendo pedido, uma luz entrou precipitadamente, trêmulo. O homem estava tremendo. Meu Deus, o que aconteceu? Todo mundo escapou, eu vou morrer antes que me matem, antes que me açoitem. Irmãos, pensa o nervoso daquele homem. Aquele homem pensou assim: se esses homens que não fizeram nada já quase mataram ele no açoite, imagina o que vão fazer comigo. Imagina. Então antes, pelo menos eu não vou sofrer tanto, eu mesmo vou me matar. Eu vou me matar. Porque se açoitaram esses camaradas aqui, que não fizeram nada, eu estou lascado. Então eu vou ter uma morte mais tranquila, eu vou me matar. Paulo gritou: não, está todo mundo aqui, meu querido. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores. Aí, meu querido, quando já percebeu que estava lidando com o servo de Deus, falou: peraí, o negócio aqui com esses caras aqui é diferente. Agora sim, agora não precisou a língua elogiosa. Ele já percebeu que era servo do Deus Altíssimo, que aquela moça estava gritando lá no passado. Ele já olha e fala assim, ele não precisa nem elogiar, ele já olha para a cara deles e fala: ô homem, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Ô irmão, que eu tenha um testemunho desse, que a minha vida atraia pecadores dessa forma. Oh Jesus, eu não quero língua lisonjeira não. Nossa, mas como você está cantando bem. Nossa, mas como você toca bem. Nossa, mas como você prega bem. Nossa, mas você... Não, eu quero pessoas assim, ó. O que eu preciso fazer para ser salvo? Eu não aguento mais essa vida. Eu percebo que em ti você é livre. Mesmo estando em prova, você tem uma luz diferente. Eu quero seguir esse Deus que você segue, irmãos. Esse é o meu sonho e esse é o sonho que você tem que ter. Esse é o maior sonho, das pessoas olharem para você e ver o brilho de Jesus em você. A língua elogiosa, muitas vezes é uma língua falsa. E eles respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Ainda foi cuidado, irmão. Quando a salvação acontece, é a gratidão. Por que tem o novo convertido, muitas vezes ele faz mais do que o velho? Porque ele está recém-perdoado. O novo convertido, ele oferta, ele usa a fé, ele traz presente para a pastora, ele cuida do templo, ele ama estar na casa de Deus. E na hora ele começa a cuidar das feridas, dos vergões, foi batizado, a palavra de Deus se cumpriu. E muitas vezes nós passamos por determinadas situações, porque Deus quer nos levar aonde tem uma alma que precisa conhecer a Jesus através do teu testemunho. É muito bom derrubar muralhas, né? É muito bom quebrar prisões, mas é melhor ainda ganhar alguém para Jesus. E é isso que Deus quer
neste 5º dia da campanha, que nós pedimos: Senhor, me use. Senhor, me mostre o teu propósito no meio dessa situação. Que aí quando você perceber que você entrou naquela prova, você fala: ah, Jesus, já entendi, é por causa daquela alma, né? Aí você já começa a guerrear em outros níveis. Você já começa a perceber que algumas batalhas são em nível espiritual. E aí você não guerreia contra pessoas. Você já fala assim: a minha guerra não é contra a carne e o sangue, é contra demônio, é contra principado. Eu já sei porque teve esse levante. É porque tem alguma coisa que Deus vai fazer muito boa lá na frente e o diabo está se levantando. Então aprenda isso nessa noite. E sabe o que aconteceu? De manhã cedinho, mandaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Versículo 35. Sem mais nem menos. Aqui não nos fala uma explicação, só diz que chegou a ordem do oficial de justiça: ponha aqueles homens em liberdade. Da mesma forma que eles entrou sem ser culpado de nada, saíram. E um carcereiro e sua família foi salvo. Está entendendo? Está entendendo? É isso que Deus quer. Quando você passar pela prova, você dizer igual aquele pregador lá: eu estou entendendo, Jesus. Jesus, eu estou entendendo. É isso. Entenda por quê. Que Deus abençoe a tua vida. Amém?